Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer a leitura de um artigo que é continuação do anterior, que se chamava Hegemonia, e esse aqui é ainda Hegemonia, que está nesse mesmo livro em versão revolucionária, em ação, Cartas de um Terráqueo, volume 4, do professor Olavo de Carvalho. Mas antes de começar a leitura e comentário, gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações. Eu deixarei na descrição do vídeo o link, tá, para esse livro, se eu conseguir localizá-lo, porque alguns não estão mais disponíveis. E também deixarei o link para os meus cursos que estão de promoção até o dia 30/11. Estão com 50% de promoção com o cupom Thiago50. Curso sobre técnicas de leitura, Dostoiévski, Platão, iBooks, enfim, quem tiver interesse é só clicar, dar uma olhada, que vocês podem estar ajudando o canal e também se aprimorando intelectualmente para quem tem interesse nessas áreas. Bom, aqui então o nome do artigo é Ainda a Hegemonia. Um dos princípios fundamentais do marxismo é a união indissolúvel do conhecimento e da ação revolucionária. Quaisquer que sejam os erros da teoria, eles acabam sendo neutralizados na prática pela constante revisão da estratégia, à luz da experiência adquirida pelo intelectual coletivo, partido, na sua luta pela conquista do poder absoluto e pela destruição final do adversário. Essa questão dos erros da teoria, por exemplo, marxista, do ponto de vista econômico, tá? Extensamente demonstrada pelo economista Ludwig von Mises. Tá? Há vários livros dele, uns pequenos, como por exemplo 6 lições, né? Enfim, então, ou seja, o que ele está dizendo não é o fato de que algo esteja errado teoricamente, que não possa mudar o discurso, enfim. Por isso que o professor Olavo de Carvalho definiria o marxismo como cultura, né? Ou seja, é uma cultura e não um movimento político com regras estritamente estabelecidas e que essas regras mudariam no decorrer do jogo. É simples nós olharmos hoje o cenário político do Brasil em 2022, pessoas que criticavam o presidente que agora foi eleito estão de braços dados. Vocês rapidamente numa pesquisa na internet podem verificar o que Geraldo Alckmin dizia sobre Lula alguns anos atrás. Mas aí nós devemos nos lembrar que o partido do Geraldo Alckmin também faz parte do socialismo fabiano. Ou seja, trabalham em conluio. Não havia, em 2006 o Lula dizia que não chegamos ao ápice da democracia onde só existe partidos de esquerda. Então hoje as pessoas conseguem perceber coisas que o professor Olavo de Carvalho já dizia há mais de 10 anos atrás, que não havia oposição entre PT e PSDB. Ou seja, vamos dar continuidade aqui. A intensidade do esforço intelectual coletivo, organizado e voltado a objetivos mensuráveis, dá aos partidos de esquerda uma capacidade de ação concentrada, orgânica, que seus adversários no campo liberal e conservador nem de longe conseguem emular, e no mais das vezes nem mesmo conceber. Na verdade, a simples necessidade de adestrar os intelectuais e organizá-los para uma ação cultural integrada é algo que jamais passou na cabeça dos nossos direitistas. Tem um artigo bem interessante que eu fiz a leitura e comentário aqui no canal que se chama A Falta da Militância, do professor Olavo de Carvalho. No máximo, o que concebem é uma pura disputa de ideias, como se, uma vez demonstrada em teoria a superioridade intrínseca da livre empresa, a militância socialista se dissolvesse por si, cabisbaixa e arrependida, desistindo para sempre de suas ambições revolucionárias. Nem de longe suspeitam que, na voragem da ação política, as ideias podem vir a representar um papel bem diverso ou até inverso daquilo que parecem enunciar pelo seu mero conteúdo. O intelectual coletivo, consciente dessa diferença, bem como de fato de que os direitistas em geral a ignoram, diverte-se sadicamente num jogo de gato e rato, fazendo as ideias mais ortodoxamente direitistas trabalharem para a glória do triunfo do esquerdismo. A aposta unilateral dos liberais no enxugamento do Estado, inspirada em considerações econômicas e morais perfeitamente verazes e justas em si mesma, mas amputadas de toda conexão com a estratégia política e cultural, só tem servido para transferir as prerrogativas do Estado para ONGs esquerdistas
quando não para organismos internacionais perfeitamente afinados com o esquerdismo. A ideia abstrata de lei e ordem inteiramente correta, mas letal quando desligada do respectivo quadro cultural e estratégico, levou muitos liberais a colaborar servilmente na derrubada de Fernando Collor, a entronizar, portanto, a esquerda como detentora das virtudes morais por antonomasia e a dar-lhe, por essa via, os meios de elevar a corrupção às alturas que o ex-presidente não poderia nem mesmo imaginar. Não houve, então, um só intelectual esquerdista que, vendo o decano liberal Roberto Campos sair do hospital em cadeira de rodas para ir votar contra Collor, não se lembrasse com enorme satisfação da máxima de Lenin, que recomenda fazer o adversário lutar contra si próprio, e não houve um só deles que não enxergasse no sepultamento político do ex-presidente o prenúncio da iminente ascensão petista. Bom, isso é algo que o professor falava desde a década de 90 sobre a ascensão da esquerda. Basta vocês pesquisarem uma entrevista que ele deu àquele cara do Big Brother, não me falha a memória aqui, na Globo, onde ele falava sobre a ascensão da esquerda e o cara meio que desdenhou dele, falando sobre, mas houve a queda do Muro de Berlim, a União Soviética, o debacle, enfim. E mesmo assim o senhor insiste que há uma ascensão da esquerda. Ele também disse isso numa entrevista ao Boris Casoy. Basta pesquisarem no YouTube. Sobre a infiltração da hegemonia cultural que eu disse no vídeo antigo, é esse livro aqui, O Derradeiro Combate do Demônio, do Paul Kramer, que vai mostrar claramente a infiltração comunista, até que era uma ideia de Lenin desde a década de 30, a infiltração na Igreja Católica por comunistas, inclusive no período militar, ao que tudo indica, segundo o livro A Verdade Sufocada, os próprios dominicanos guardavam armas e havia ali uma relação muito estreita entre os grupos armados ali próximo ao período de 64 e depois com a Igreja Católica, o que é simplesmente um absurdo considerando todas as condenações ao comunismo e ao liberalismo já feitas pelos papas anteriormente. Mas isso, segundo a interpretação do Paul Kramer, é também fruto do Concílio Vaticano II. Enfim, vamos dar seguimento aqui. Já assinalei também nesses artigos a facilidade com que, em prol da liberdade de mercado, liberais e conservadores admitem negociar ou ceder de graça os princípios morais e culturais que geram essa liberdade e sem os quais ela não subsiste senão como etapa de transição para o socialismo. A direita deixa-se conduzir porque não tem nenhuma visão ou plano de conjunto, apenas apego a pontos de detalhe que, de um modo ou de outro, sempre podem ser manejados para encaixar-se na estratégia abrangente da esquerda. Basta vocês verem o mandato do presidente Jair Bolsonaro, que termina agora em 2022, não obstou que as agendas de esquerda avançassem, por exemplo, criando tipos penais. Tá? Posso comentar isso aqui em outros vídeos, mas vamos dar seguimento aqui. Ou seja, a direita cede porque pensa em dinheiro. Ele dizia que a direita não é direitista, mas é dinheirista. Os empresários se preocupam com dinheiro e não com essa guerra cultural, que também fica claro, considerando a atualidade. Enfim, abrem mão de princípios em prol de dinheiro. Infelizmente, a direita no Brasil é assim. Para que tivesse essa visão ou plano, a direita precisaria ter formado uma genuína militância intelectual, habilitada, no mínimo, a acompanhar as discussões internas da esquerda e a prever o curso das manobras estratégicas que ali se preparam. Mas como esperar que os intelectuais de direita enxerguem o futuro se não querem nem mesmo olhar para o passado e o presente? Participei de muitos fóruns da liberdade em Porto Alegre, a maior concentração das inteligências liberais e conservadoras que já se viu no Brasil, e jamais ouvi ali uma única palavra sobre o Foro de São Paulo, exceto saída da minha própria boca. Enquanto os liberais conservadores discutiam em abstrato o sistema econômico e a estrutura do Estado, a esquerda construía diante dos seus olhos a maior e mais poderosa organização política, político-militar, na verdade, que já existiu no continente. E cada vez que falo em criar uma intelectualidade, eles me olham como se eu fosse um professor de abstratices a quem se pode ouvir com reverência polida, mas jamais levar a sério no campo da prática,
que eles consideram um terreno próprio, como se fosse muito prático teimar no erro e perder sempre. 3 de julho de 2008. Eu também cito o meu próprio exemplo. Participei de algumas reuniões para manifestações que ocorreram na minha cidade por volta de 2017 e lá lembro-me de propor a leitura das obras do professor Olavo de Carvalho, que eu estudo há aproximadamente 10 anos, e eu propus ali e nunca mais me chamaram para reunião de nada, né? Então, assim, infelizmente a direita tem esse enorme defeito de julgar que não precisa aprender nada e que o dinheiro dela será suficiente para que ela não seja engolida pela esquerda. Veremos isso a partir de agora, com uma nova eleição de um candidato de esquerda em 2023. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.